Sofreu a sua primeira derrota na Série B, perdeu agora há pouco para o Mirassol, e aí ficam duas questões. Primeiro, como assimilar uma derrota bem doída. Segundo, sinal de alerta precisa estar ligado já em Porangabuçu. Vamos falar um pouquinho desse Ceará 2, Mirassol 3, na verdade Mirassol 3, Ceará 2, já que o jogo foi no interior de São Paulo, e as consequências imediatas pensando na sequência do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. Antes de qualquer coisa, agradecer a cada um de vocês que está inscrito aqui no canal do Caio Costa, meu muito obrigado mesmo. Batemos finalmente a marca de 12.500 inscritos por aqui, motivo de muita felicidade, mas sempre querendo crescer mais ainda. Então, se você não está inscrito, caiu aqui meio de paraquedas, por favor, se inscreva. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui e nesse exato momento a derrota do Ceará diante do Mirassol. Desde antes da competição a gente fala que o time do Ceará tem suas qualidades, mas é um time que precisa jogar 100% ligado para ser competitivo. Tem que ser um time muito brigador o tempo todo. E o primeiro tempo do Ceará foi lamentável nesse aspecto. Um time disperso, um time inofensivo, ofensivamente falando, sentindo muita falta do Eric Pulga, principalmente. O Saulo Mineiro também foi outra ausência. Para esse jogo, o Mancini optou em colocar o Recalde de centroavante, levar o Ailon para o lado esquerdo e trazer o Facundo Castro para jogar do lado direito. Facundo Castro, peça nula, inclusive defensivamente. Mas em todos os sentidos um time descompactado. O Ceará tentou muitas vezes fazer uma pressão inicial e a última linha sempre ali com muito erro. E o lance do primeiro gol, isso fica muito claro, né? Primeiro, na origem da jogada, uma descompactação, surge uma falta desnecessária. Depois, o próprio lance do gol, o Rai Ramos no mano a mano com o Fernandinho. O Fernandinho faz o gol do 1-0 para o Mirassol. O Ceará ainda tenta um lampejo ali, tem um chute fora da área do Lourenço que o Muralha quase se complica, mas ainda um time muito previsível defensivamente e, de novo, muito desconectado da partida dos outros aspectos. Não era aquele time brigador, de brigar por cada passe, por cada espaço do campo, e desatento, talvez o grande ilustração disso, o lance do segundo gol do Mirassol. O Paulo Vitor dá de presente o gol do 2-0 para o time paulista, complicando muito a vida do Ceará para o segundo tempo. Né? Você ir para o intervalo perdendo por 2-0 em qualquer contexto é complicado. Na volta do intervalo, tem um misto de situações. O Ceará de fato volta mais agudo, né? O Braninho entra bem, ali nada de espetacular, mas dando uma movimentação. Um time que brigava mais, é isso, é o que se espera dessa equipe, né? Não é um time tecnicamente brilhante, longe disso, mas que seja mais esperto, não um time com um marasmo, como a gente viu no primeiro tempo. E em dois lances muito próximos um do outro, consegue um empate em 2-2, porque também o Mirassol voltou meio em marcha lenta, né? Foi uma soma de dois fatores, como eu falei. Mas seria ali dos males o menor. Buscar um ponto depois de estar perdendo de 2-0 é dificílimo na Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo menos aquela competitividade de brigar por cada bola, de ser um time mais arisco, mesmo tendo as suas dificuldades de não ter um banco que entregue muita coisa. Hoje, por acaso, o Janderson entra e volta a marcar um gol depois de tanto tempo, mas não é a normalidade. O Ceará tem carências no seu banco de reservas. Trazer um ponto de Mirassol dentro do contexto de estar perdendo por 2-0 seria muito bom. Só que aí, né, dentro das movimentações que o Mancini fez, a última nem deu tempo da gente ver na prática o que é que poderia acontecer. Quando ele coloca o Ramon e o Barceló, tirando o Paulo Vitor, que até faz ofensivamente um segundo tempo decente, né, depois de um primeiro tempo lamentável, no lugar do Paulo Vitor e do Ailon, que era o que, né? Deu o Barceló como um jogador de referência, traz o David Ricardo, porque o Paulo Vitor já estava cansado para jogar de lateral, só que justamente no momento da substituição sai um gol de falta, uma falta boba cometida pelo Recalde, que tenta fazer a recomposição e faz a falta cobrada pelo Danielzinho, que o Richard não conseguiu defender. Por isso a derrota se torna tão doída. O mais difícil tinha conseguido ser feito. Então, existem algumas lições que o Ceará precisa trazer desse jogo para e acender sim o sinal de alerta, porque um ponto só em duas rodadas é muito pouco. E ao longo dos anos, sempre se fala, tem muitas rodadas, eu costumo brincar que a campanha de 2009, nesse aspecto, fez muito mal para o Ceará. Começar mal a Série B nunca é bom. E quase nunca se consegue a reação que o Ceará conseguiu em 2009. Então o time precisa
buscar esses pontos o quanto antes, porque senão a bagagem fica muito pesada, como ficou ano passado. E aí, entender que, dentro das limitações que tem o Ceará, ele tem que ser um time 100% conectado com o jogo desde o apito inicial. Ele não se pode dar o direito de ser um time desatento e apático, como foi durante boa parte da primeira etapa. E eu não estou falando nem de erro técnico acontece, eu estou falando de estar desconectado, de ser um time apático, como se viu no primeiro tempo. E aí custou muito caro, porque bastou uma boa cobrança de falta para o Mirassol acabar levando os 3 pontos, deixando o Ceará com apenas um na classificação. E agora o Mancini vai ter 2 jogos seguidos contra o CRB, que são muito perigosos, porque um de Copa do Brasil, um jogo de caráter eliminatório, numa competição que o Ceará tem tradição, contra um adversário tradicional da região, e na outra segunda-feira, uma partida fundamental, porque chegar em 9 pontos disputados e não ter vencido pode custar muitíssimo caro para o Ceará. E, repito, não vai adiantar ser um time brigador só um tempo, não vai adiantar esperar os reforços da segunda janela se o time não entender isso, que tem que jogar a 1000 por hora todas as partidas, porque não existe lastro técnico. Existe um time interessante, que tem suas virtudes, mas que a principal delas é ser um time brigador. E precisa ser brigador do primeiro ao último minuto. Se for só nos 45 minutos finais, vai tomar castigo, como tomou no jogo dessa segunda-feira à noite em Mirassol. De novo, agradecer a cada um de vocês que estão inscritos por aqui. Meu muito obrigado mesmo. Pedir que você deixe o like, porque é muito importante para o crescimento do canal. E fica de olho que eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.